Já se questionou do porquê que sua autoestima é baixa? Você já parou para sentar e se perguntar o porquê que minha autoestima é tão baixa? Bom, para você estar aqui nesse vídeo, certamente. E isso já significa que você está em um nível mais elevado em consideração às outras pessoas. Porque, pasmem, nem todo mundo se faz esse questionamento. Então, os meus sinceros parabéns para você, que além de se questionar, está aqui buscando soluções. Geralmente, o que essas pessoas que não param para se questionar fazem? Elas simplesmente reclamam. Reclamam que não tem uma boa relação consigo mesma. Reclama que a fulana tem uma autoestima super elevada. E aí ela fica literalmente presa nesse padrão de vitimização. Então, começando do começo, o que seria autoestima? O que seria estimar algo? Estimar nada mais é que apreciar, reconhecer, valorizar algo ou alguém por o que ela faz ou é. Sendo assim, autoestima nada mais é que a sua capacidade de apreciar, de estimar, de valorizar você mesmo, por quem você é ou pelo que você faz. Mas aqui é que está a questão. Ninguém admira, reconhece, ou aprecia, ou valoriza algo que é negativo. Você certamente não admiraria uma pessoa que o interno dela é extremamente negativo. E os comportamentos dela, as falas dela, os pensamentos dela são todos negativos. Que todas as inclinações dela são direcionadas para o mal. Eu duvido que você admiraria esse tipo de pessoa, que você valorizaria ou apreciaria esse tipo de pessoa. Você tem certos motivos para admirar uma pessoa, para até mesmo se inspirar em alguém. Então, imagine uma pessoa agora que você admira muito, que você valoriza muito e até se inspira nela. Agora se questiona os motivos pelos quais você admira essa pessoa. Percebeu que você tem motivos para isso? Ela tem um conjunto de elementos entre fala, comportamento, habilidades, capacidades e potências que te dão motivos para admirá-la, para apreciá-la e assim valorizá-la, estimá-la e reconhecê-la. E aqui eu já vou entrar naquele ponto que as pessoas frisam muito, que é: eu me sinto bonita, eu me olho no espelho e me sinto maravilhosa, então a minha autoestima ela é inabalável. Eu já vou desmistificar isso aqui agora. Por quê? Você pode até ver uma pessoa externamente bonita, mas se essa pessoa abrir a boca e só o que sai da boca dela é besteira, coisas totalmente desagradáveis, ou seja, se a conduta dela, se os comportamentos, se as falas forem totalmente negativos, eu duvido que você vai admirar essa pessoa, que você vai estimar essa pessoa, ou que você vai se inspirar nessa pessoa. Independente, essa pessoa pode ser a pessoa mais bonita da face da Terra, mas você não vai admirar ela, mesmo ela sendo bonita, mesmo ela tendo beleza. Isso aqui é para você entender que a beleza, ela não é determinante para você estimar alguém. O que faz com que a sua valorização, o seu reconhecimento exista perante a outra pessoa é justamente quem essa pessoa é internamente. Então, com você é a mesma coisa. Então, dando uma breve resumida, a autoestima é a sua capacidade de reconhecer as suas capacidades, as suas habilidades, os seus comportamentos, os seus pensamentos, quem você é como um todo. É a sua capacidade de estimar esses elementos que você tem, que define quem você é. Aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre duas pessoas. A primeira pessoa é aquela pessoa que tem as habilidades, que tem as capacidades, mas não consegue reconhecer. É aquele tipo de pessoa que ela até sabe que tem as capacidades e que tem as habilidades, só que ela pensa: não é nada demais, nem é lá essas coisas. E a segunda pessoa é aquela pessoa que não tem as capacidades ou as habilidades bem desenvolvidas, portanto, ela não tem o que estimar. Ela não tem o que valorizar. Você que até tem as habilidades, tem as capacidades, mas não consegue reconhecer. O motivo pelo qual você não reconhece, você olha pra você e pensa: não é nada demais, é porque lá na sua infância te falaram que isso era besteira. Te falaram que era nada demais. Um exemplo, vamos supor que na sua infância
você gostasse muito de se comunicar, você gostasse muito de conversar. Você era aquela criança faladeira. E aí, alguém chegou pra você e falou assim: menina, cala a boca. Menina, para de falar. Menina, fala baixo. E de tanto você ouvir isso, você meio que criou uma barreira. Então você associou isso a: eu não posso falar. Eu tenho que falar baixo. Eu tenho que me calar. E isso foi sendo construído desde lá da sua infância até hoje. Então hoje, quando você pensa em falar, quando você tem uma opinião e até sente aquela vontade de expressar essa opinião, você pensa: eu não vou falar, senão vou passar vergonha. Eu não vou falar, senão vou estar sendo ridícula falando isso. Eu não vou falar, senão as pessoas elas vão se incomodar. Ou seja, você foi criado em você a crença de que falar não era bom, de que falar era ruim. E foi criada uma trava em você. Então, toda vez que você pensa em falar, você pensa: não vou falar porque eu não quero me expor. Eu não vou falar porque eu vou passar por uma situação ruim se eu acabar falando o que eu penso, me comunicando. Então eu vou evitar fazer isso. O que acontece? Infelizmente foi sendo construído dentro de você porque na sua infância você não tinha a clareza, o discernimento para parar e pensar e refletir sobre essa questão e pensar: mas calma, a minha comunicação, ela vai me trazer benefícios ou não? Você não tinha esse discernimento, você não tinha esse conhecimento, porque você era só uma criança. Mas agora você consegue ter essa clareza. Agora você consegue olhar para trás, consegue olhar para os reflexos, porque as pessoas elas são como espelhos. Portanto, você hoje consegue, fazer essa análise, fazer essa olhar de cima, ter essa visão e obter uma clareza sobre essa questão. Sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai sentar, vai pegar um papel, uma caneta e vai listar. No primeiro ponto, você vai colocar assim: motivos pelos quais eu não expresso as minhas habilidades. Aí você vai colocar lá: porque eu tenho medo de passar vergonha, porque eu tenho medo do que vão falar. Você vai colocar todos os motivos que você tem para não exercer essa habilidade que você tem. Em seguida, o que você vai colocar? Motivos pelos quais eu deveria expor essa habilidade, desenvolver ainda mais essa habilidade. Você vai colocar todos os benefícios que você teria para se comunicar. Por exemplo, quais os benefícios que a minha comunicação me traria? Eu teria mais facilidade de passar em entrevista de emprego? Teria. A comunicação, ela me traria mais visibilidade? Traria. A comunicação, ela abriria portas para mim? Abriria. Você vai fazer uma pequena comparação entre os motivos que você tem para exercer essa habilidade e os motivos que você tem para não exercer. Quando você fizer isso, você vai ver que não tem o menor sentido você estabelecer essa barreira. Você vai ver que você tem mais motivos para se expor, para se comunicar, do que para não se expor e para não se comunicar, por exemplo. Porque essas crenças que te colocaram na tua infância, elas te limitam. E você não quer ser um ser humano limitado. Você quer evoluir. Você quer crescer. Então, a partir desse momento, o que você vai fazer? Você vai pegar os motivos positivos que você colocou, vai criar um plano de ação e vai agir em cima disso. Porque agora você não tem só motivos para não fazer, para não falar em público. Agora você também tem motivos para fazer e para falar em público. Agora você vai adotar comportamentos que te farão acreditar mais nesses motivos positivos do que nos motivos negativos. Eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu era menor, as pessoas do meu convívio, não todo mundo, mas algumas pessoas do meu convívio, falavam que eu não era inteligente. E não só isso, se esforçavam para mostrar que outra pessoa ali da minha família era muito melhor que eu em tudo. Era mais inteligente, era mais capaz, era mais tudo. Então, eu cresci acreditando que eu não era inteligente, eu não era capaz e que todo mundo era melhor que eu em alguma coisa, se não em tudo. Só que aí eu fiz exatamente isso. Eu peguei, listei todos os motivos pelos quais eu acreditava que eu não era inteligente, nem muito menos capaz. E todos os motivos pelos quais sim, eu era inteligente e capaz. Eu me dei
as provas. Eu procurei, eu olhei de cima e vi com clareza, né, o que de fato acontecia. Só que aí tem uma questão. Pelo motivo de eu acreditar, né, no que me falaram, que eu não era capaz, que eu não era inteligente, eu começava a me comportar dessa forma. Então, um exemplo. Tinha uma prova na escola. Aí eu já pensava, eu não sou boa nessa matéria. Eu já vou tirar uma nota ruim mesmo, então eu vou só dar uma revisada e é isso. E, por consequência desse meu comportamento, que foi uma consequência dessa minha crença, era dito e feito. O resultado era aquele. Mas, depois que eu fiz isso, que eu listei, olhei de cima, vi com clareza, vi que, na verdade, eu estava me comportando de uma forma porque eu estava acreditando numa coisa que não era necessariamente verdade. E aí eu comecei a modular os meus comportamentos, né? Todos direcionados para os motivos positivos. E por consequência da alteração desse meu comportamento, eu comecei a concretizar esses motivos. Ou seja, eu comecei a ressignificar aquelas crenças negativas que eu tinha. Então, aquelas crenças negativas não eram mais verdade. A crença que eu tinha era que não, eu não era burra e não, eu não era incapaz. Porque eu fui lá e me provei o contrário. A segunda pessoa é aquela pessoa que não parou para desenvolver essas habilidades. Ela também colocou uma barreira que não chegou nem a fazer com que ela se desenvolvesse. E é a mesma coisa. O motivo pelo qual você tem uma predisposição para algo, mas não faz esse algo, é porque alguém te falou que não era para fazer. Então, o plano segue o mesmo. Você vai pegar um papel e vai listar todos os pontos pelos quais você não desenvolve tal habilidade. E colocar de um outro ponto os motivos pelos quais você precisa desenvolver essas habilidades. Você vai pegar, colocar os seus motivos negativos, deixar para escanteio um pouquinho e focar nesses positivos. E aí, colocar nos seus comportamentos, fazer um plano de ação em cima desses motivos positivos e agir. Ou seja, você vai reforçar esses motivos que você tem para acreditar que sim, você precisa desenvolver essa habilidade. E depois de desenvolvida, você vai começar a reconhecê-la, você vai começar a apreciá-la, a estimá-la, fazendo então com que sua autoestima fique concretizada. Para encerrar o vídeo, eu tenho 4 pontos para te falar que vai fazer com que você não desvie desse caminho. O primeiro ponto é: as pessoas do teu convívio são como espelho. Justamente o que eu falei anteriormente. Antigamente, lá na tua infância, isso era maior. Porque você era criança, você não tinha discernimento. Então, tudo que te falavam, você acreditava. Tudo que diziam sobre você, sobre suas capacidades, sobre suas habilidades, você validava. E isso foi sendo construído em você até hoje. Só que hoje você tem discernimento para saber se isso é real ou não. Não é porque você tem clareza agora, você tem discernimento agora, que essas pessoas deixaram de ser como espelho. Elas continuam sendo. É isso que você precisa tomar cuidado com as pessoas que você ouve, com as pessoas que você dá credibilidade, com as pessoas que você pega as ideias dela e toma para si. O segundo ponto é: você se importa com as opiniões erradas. Se importar com as opiniões erradas meio que impede o desenvolvimento das suas habilidades. Eu não defendo aquele argumento de que eu não me importo com a opinião de ninguém, porque as opiniões das outras pessoas, elas são sim importantes. Só que você precisa selecionar quais são as opiniões que vão fazer com que você evolua ainda mais e quais são as opiniões que, ao invés de fazer isso, faz com que você regrida. E você faz isso tomando consciência sobre as opiniões dela. E claro, aceitando apenas as opiniões de pessoas ali do teu convívio. Nem todas as pessoas do nosso convívio quer bem nosso bem. Às vezes essa pessoa ela só tá descarregando em você, refletindo em você uma frustração que ela tem dentro dela. Por isso que é importante você pegar a opinião, analisar a opinião e ver os prós e os contras dela. Ver se essa opinião realmente vai fazer com que você evolua ou não. Terceiro ponto: você mesma abre portas para comparação. Ou seja, você mesma cria impedimentos
para sua evolução, porque você se compara de uma maneira errada. Qual é o seu comportamento? Você entra na internet, aí olha para aquela menina que é muito bonita, que aparentemente ela tem uma autoestima super inabalável e começa a se comparar com ela. A comparação ela sempre vai existir, e se você não souber utilizar dela, a sua autoestima ela nunca vai ser uma autoestima sólida, porque ela vai impedir o desenvolvimento da tua autoestima. Ao invés de você utilizar dessa comparação negativa, o que você vai fazer? Você, em algum momento aí, em um dia aleatório, você tá rolando o feed e você vê aquela menina super, hiper, mega bonita e vai pensar: nossa, como é que será que ela chegou nesse nível? Que cabelo bonito. Quais produtos será que ela usou para o cabelo dela ficar desse jeito? Maquiagem bonita. Quais maquiagens será que ela usou para ter esse acabamento na pele dela? E aí você vai atrás das coisas que ela fez para poder chegar no objetivo que você também quer. E desce nos vídeos anteriores dessa pessoa que você está vendo, para você conseguir ver a trajetória dela, para você conseguir ver o que ela fez durante a vida dela para conseguir estar onde ela está hoje. Comparação sempre vai existir. Você precisa ser inteligente e utilizar dessa comparação de uma forma positiva para te ajudar no teu desenvolvimento. Veja, você fazendo esse movimento, parando de se comparar com ela de uma maneira totalmente disfuncional, mudando esse tipo de ação para se questionar como é que ela chegou nesse nível. Quais produtos ela usou para o cabelo dela ser desse jeito, para que assim você acelere ainda mais o seu desenvolvimento. Quarto e último, autoconfiança e autoestima andam lado a lado. Sua autoestima, ela nunca vai ser 100% sólida se sua autoconfiança está comprometida. Porque eu te pergunto, você valorizaria, você estimaria uma pessoa que não tem compromisso com você? Que toda vez se compromete contigo, diz que vai fazer uma coisa e todas as vezes ela ou desmarca, todas as vezes ela não cumpre. Tudo que ela se compromete com você, ela não cumpre. Você valorizaria esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento? Certamente não. Então, com você é a mesma coisa. Quando você fizer essa lista que eu te falei para você fazer, você precisa se comprometer com ela. Precisa falar e fazer. Porque se você não confia em você o suficiente, não tem como você buscar evoluir as suas habilidades. Você não vai acreditar que você consegue evoluí-las. Você não vai acreditar que você consegue se dar bons motivos para ter uma autoestima boa. Por isso que sua autoestima e sua autoconfiança, elas precisam estar alinhadas. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Ficou algum ponto solto? Ficou alguma coisa que não ficou tão clara assim? Se ficou, me fala aqui embaixo que no próximo vídeo eu vou me atentar mais para me comunicar melhor e para me expressar melhor. Agora, se esse vídeo te trouxe alguma clareza, te fez tomar uma decisão, nada mais justo do que você se inscrever e curtir, caso tenha gostado do vídeo. Se você não gostou, pode seguir sua vida normalmente. É isso, beijo.